ele chorava muito, muito, muito. Todo banho era choro. Antes do banho, durante o banho, depois do banho, desde que ele nasceu. Não tinha um dia que ele não chorava. Nossa, Elis. Era muito desafiador. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Novo Olhar. Esse canal ele foi estruturado, organizado para que tenhamos histórias que possam inspirar você a ter um novo olhar sobre a sua própria vida e dessa forma engajar um pouquinho e fazer coisas diferentes que possam te levar para um outro patamar de realização. Mas hoje eu tenho uma convidada muito especial. É uma pessoa muito querida, é uma profissional que eu admiro, é uma mãe que eu admiro. Ela tem um espaço muito quentinho aqui no meu coração. Eu tenho o prazer de estar aqui com a Elis Regina, que é um doce. Eu vou ficar muito feliz dela compartilhar a história de vida dela, porque, Elis, eu te admiro demais. É muito bom ter você aqui. É sempre muito bom poder estar com você e trocar ideias com você e ter a oportunidade hoje de te ouvir, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Primeiro, agradecer o convite. Fiquei honrada com esse convite. Muito obrigada. Te admiro demais também. Aprendi muito com você e tenho aprendido muito. E muito obrigada por esse espaço, viu? Imagina, é todo seu, hoje é todo seu. Bom, eu sou Elis Regina, mãe do Lorenzo, de 5 anos, um menininho autista. Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Sou gerente administrativo da clínica de Grão em Grão, né? Nós somos especializados em atendimento a crianças autistas. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história. E, gente, que história, viu? A última vez que eu ouvi eles contando a história dela foi num evento que nós fizemos. E eu me emocionei. E olha que era eu que estava conduzindo ali, eu só fui me ajeitando ali e fiquei muito emocionada. Elis, o que é para você esse seu momento de vida hoje, do que você, porque a sua vida tem se transformado muito, né? E o que é para você esse seu momento de vida como mãe, como filha, como mulher? Como que a Elis está hoje? Hoje eu costumo falar que eu tenho muita gratidão por esse momento de vida que eu estou. Né? Eu olho para eles de ontem e vejo o quanto a gente pode evoluir, mudar, né? O quanto às vezes a gente está em algumas situações que acha que não vai ter fim, que não vai acabar, que a gente não vai conseguir. E a gente pode ressignificar, pode seguir em frente, pode mudar. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, consigo viver com calma e tranquilidade. E ser grata por tudo. E uma das coisas que você me ensinou, tem me ensinado, é acolher a minha Elis, que passou por tudo, e agora não esquecê-la, que não tem como apagar, mas é abraçá-la e falar, estou aqui, a gente conseguiu, e seguir em frente. Tudo bem. Elis, quando você fala sobre esse acolhimento, sobre a importância, assim, eu costumo dizer que a gente precisa aprender a amar as nossas sombras, né? Mas, e aí fica à vontade sobre isso, mas foi um período desafiador na sua vida. E se você pudesse olhar para trás desse aprendizado que essa fase te trouxe, qual é? Resiliência. Eu acho que essa é a palavra, né? Para a fase que eu passei e onde eu estou agora. É ressignificar, é mudar, é aprender com o que a gente tem e fazer diferença com o que a gente tem no momento. Né? A gente tem duas opções. A gente pode escolher se fechar e sofrer dentro daquilo que a gente está vivendo, né? Independente da situação, seja ela financeira, seja de saúde, seja em qualquer aspecto da nossa vida. Ou a gente fala assim, tá, eu tenho isso aqui, o que, que eu posso fazer com isso? Para onde que eu posso chegar? O que, que eu posso buscar? Quem que eu tenho do meu lado? Então, eu acho que é nesse momento que a resiliência, ela pega a gente, né, pela mão e a gente pega na mão dela e fala, vamos em frente.
Então, às vezes é difícil, tem situações que você fala, não tem como. Me perdi. Tem situações que a gente acha que não tem saída, mas tem saída. Seja positiva ou negativa, ela vai ter uma saída. E vai ser. Desculpa. Continuo? Continue, vai ser. E vai ser como a gente vai encarar tudo isso, né? Existe dor, existe às vezes algumas cicatrizes? Existe, elas vão ficar. Mas é como eu olho, como eu cuido de tudo isso, né? E você, dentro dessa dinâmica, assim, onde você teve que praticar a resiliência, como é que foi acreditar que era possível? Confesso que não é fácil. Não é só, vamos pensar positivo que tudo vai dar certo. Não. A gente vai lá no fundo do poço, né? Bebe a aguinha suja lá do fundo do poço em alguns momentos. E se vai se erguendo. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua maneira de lidar com as situações. Né? Eu acho que o apoio, a rede de apoio também é extremamente importante nisso. Né? Você ter uma rede de apoio e não ter uma rede de apoio influencia muito também. Né? As pessoas que cruzam o nosso caminho influenciam nesse sentido. E então, tô nervosa, Kátia. Influenciam nesse sentido. E eu acho que a gente tem que se apoiar tudo isso, né? Para mudar. Para mudar, para acreditar que tudo pode acontecer. É uma jornada, né? É uma jornada. É uma jornada. E aí o que é muito interessante é que, assim, dentro desse processo você também foi se descobrindo, né? Foi descobrindo a sua força, suas potencialidades, que nem tudo é legal, mas o que, que eu posso fazer para transformar isso, né? Exatamente. E como que hoje você se sente quando você olha para a sua trajetória, assim? Como que você olha para essa Elis, né? Que viveu uma série de situações e foram situações que algumas foram bem impactantes, teve outras situações que houve pessoas que também te estenderam a mão, né? Que a gente sabe que isso também é importante. Mas quando você olha para essa Elis, como que é olhar para essa Elis? Então, por muito tempo, eu não quis olhar para esse Elis. Né? Eu quis apagar esse Elis da minha mente. Eu até brinco com alguns amigos, né? Abrir uma caixinha de Pandora, coloca ela lá, fecha e esquece que existiu. Mas não tem como isso acontecer. Né? A vontade é que todos os nossos traumas, as nossas vivências ruins, elas fiquem para trás. Mas não tem como isso acontecer. Então, a Elis de agora consegue ver que não precisa. Né? É muito mais leve se eu aceitar tudo que aconteceu. Eu não sei se você vai entrar nesse mérito também. Fica à vontade. Posso? Eu acho que é muito difícil. Eu sou uma mulher que sofreu violência doméstica, né? Meu filho, consequentemente, teve contato com tudo isso. E vem um sentimento de culpa muito grande, né? Porque você acha que você é culpada por ter sofrido aquela violência, né? Infelizmente, eu sofri violência verbal e física, né? Durante a minha gestação, depois da gestação, antes da gestação, né? O meu filho teve contato com, né, Esse processo, com esse né? processo. É uma criança que depois eu recebi o diagnóstico de autismo e ele teve regressão por conta de tudo que a gente estava vivendo. E hoje eu olho para outras mulheres que passam por isso, que passaram por isso, e que às vezes falam, ela ficou 2 anos, 3 anos com aquela pessoa. E por que não saiu logo? Por que não desvencilhou na primeira vez? Só que você não percebe que você vai sendo tomada por aquilo, né? Eu tinha, entre aspas, um casamento estável, né? Com uma pessoa aparentemente generosa, atenciosa, prestativa. Só que essa pessoa que tinha que cuidar, né? Não cuidava. Era a pessoa que estava me machucando, me ferindo. E ferindo o próprio filho também. E isso é muito difícil, né? Porque você se vê em situações que você fala, não, eu sou culpada.
teve momentos que, olha, isso aconteceu porque você me irritou, porque você fez isso. E você toma aquilo como uma verdade. É, realmente, eu passei do limite e fiz com que ele tivesse aquela atitude. E até você entender que você não é culpado daquilo, que não é a sua ação, né, que faz com que o outro tenha aquele comportamento, é um período, né? Tem pessoas, tem mulheres que conseguem sair rápido. E tem pessoas que vão passar por um processo, um período de tempo. E por muito tempo, Kátia, eu não consegui entender isso. E às vezes eu me pergunto ainda hoje, o porquê que isso aconteceu. Né? O que, que eu fiz para que isso acontecesse? Né? Como que eu contribuí para isso? Hoje eu consigo entender que não era sobre mim, era sobre ele. As ações que ele teve eram sobre ele. Mas fica um questionamento do o porquê. E o que mexeu muito comigo foi ver o meu filho numa situação de medo e pânico de ficar dentro da própria casa. O lugar que é para você se sentir seguro. Seguro, né? Protegido. Exatamente. Ele passou a ter medo. Quando dava o horário dele chegar, eu entrava em pânico e ele entrava em pânico junto. Mas isso não é de uma hora para outra que instala, né? A gente, muitas vezes, quando nós estamos enredados, né, com essa dinâmica, a gente se torna codependente também, né? Sim. Dessa situação e acredita, porque ninguém casa para separar. Exato. E ainda mais porque eu te conheço um pouco, conheço os seus valores, os valores familiares. Então, assim, não era uma alternativa à separação. Muito pelo contrário, eu casei e eu acredito que preciso construir isso. Então, essa dinâmica que às vezes a gente carrega é muito desafiadora, mas a culpa muitas vezes é o que nos paralisa também, né? Então, a gente questiona, avalia, até em algum momento ter uma validação interna, porque externamente também não existe, né? Exatamente. E a culpa, ela corrói, né? Ela corrói, ela vai minando, né? Exatamente. Vai minando. E o processo terapêutico foi muito importante. Foi uma das coisas que fez com que eu conseguisse sair daquela situação, né? E eu tinha acabado de receber também o diagnóstico do Lorena. E como foi? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Como que foi, assim? E por que que... gente, parece um tema muito comum. Parece... Mas é um tema muito profundo, porque muitas mulheres passam por isso e não sabem o que fazer. E às vezes passam por isso anos e anos, às vezes não é tão intenso, é sutil, mas é uma coisa constante. E aí a pessoa se perde um pouco até da própria identidade dentro disso tudo, né? E quando você fala hoje do seu filho, é muito importante esclarecer, porque por mais que você está inserida no meio e conhece mães, porque é um... Peraí, Perrinho, vou ter que... Como eu não tenho essa dinâmica muito perto de mim, familiar, eu não consigo alcançar o que é ser mãe, como que é receber esse diagnóstico. Então, a sua fala, Elisa, ela pode contribuir muito com mulheres que às vezes estão passando por esse processo. E hoje eu entendo que muitas mulheres acabaram tendo medo do processo gestacional por não saber. Porque todo sonho de uma mulher é um filho, né, saudável, vamos chamar dessa forma. É certo falar saudável? Não, porque eu estaria chamando, não é? Como é que eu posso falar isso? Você pode colocar dentro das suas expectativas. Tá, né? tá. Então, assim, porque toda mulher que tem um processo gestacional, ela tem sonhos ali, expectativas. E como foi para você lidar com isso, lidar com o diagnóstico de uma criança ali que é uma criança linda e totalmente, assim, dependente de você, né? Como que é isso? Exato. Olha, foi desafiador. Né? Tem que confessar que não é fácil. Muitas mães, né, atípicas, a gente acaba usando a palavra luto. Porque é como você falou, quando a gente idealiza, né, a nossa gestação,
o parto, o nascimento, e você idealiza, menina é menina, então a menina eu vou levar para jogar bola, eu vou levar para o judô, eu vou levar para isso, aquilo, outro, a menina para o balé, vai estudar em tal escola, vai fazer tal faculdade, vai casar, eu vou ter netos. A gente idealiza uma vida inteira para os nossos filhos, né? E quando você recebe um diagnóstico, independente de qual seja, né, seja autismo ou outro, parece que você leva um banho de água fria, né, naquele momento. Porque toda a sua expectativa, ela é nada, e aí você recomeça dali. Só que o recomeço e agora? O que eu faço? Né? Hoje a gente tem um déficit muito grande ainda, infelizmente. Né? Hoje a gente vê diagnósticos acontecendo, né? Desculpa, a gente vê diagnósticos acontecendo e médicos que estão despreparados para fornecer as orientações concretas para os pais. Né? Então, assim, o que é o caso do Lorenzo? Eu comecei a observar algumas características nele, ele tinha 1 aninho e 2 meses, mais ou menos. O autismo entrou na minha vida antes mesmo de eu engravidar do Lorenzo. Uma amiga minha, né, comecei a investigar o filho dela, compartilhou comigo, e eu não sabia nada sobre autismo. Falei, me manda alguns artigos, eu quero ler, eu quero entender o que você está me falando. Eu quero entender o que você está passando. Sou muito curiosa. E aí eu fui ler, eu pesquisei por cima, vi alguns vídeos. Falei, tá bom. Pra toda vez que ela viesse conversar comigo, eu saber do que ela estava falando. Sim. Né? Ela passou pelo processo, ela teve o diagnóstico do filho dela. Nesse meio tempo, eu engravidei do Lorenzo. Né? E aí, com 1 aninho e 2 meses, 1 aninho e meio, eu comecei a observar algumas características. Né? Ele não olhava muito nos meus olhos. Para ele brincar, ele tinha que fazer toda uma organização primeiro, para depois ele começar a realmente brincar. Ele chorava muito, muito, muito. Todo banho era choro. Antes do banho, durante o banho, depois do banho, desde que ele nasceu. Não tinha um dia que ele não chorava. Nossa, era muito desafiador. Quando chegava a hora do banho, eu já começava a tremer, porque eu sabia que ia ser... Que ele ia entrar... Exatamente, em crise, e eu não sabia que era uma crise. Né? Eu ia em mais de 3 lugares de carro com ele chorava, ele gritava, ele falava que não queria. E eu não conseguia entender isso. Seletividade alimentar, não comia todos os alimentos, era muito restritivo, entre outras características. Né? E eu levava para pediatra que se dizia especialista em autismo. Eu, doutora, olha, estou vendo essas características. Ela, não, mãe, tá dentro da curva de desenvolvimento, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que eu sabia que não estava tudo bem. A minha listinha de 5 itens, 5 características, mudou para 15 e mudou para 3 páginas. Nossa! Inteiras. Então o diagnóstico dele foi tardio? Não foi tardio. Não foi? É considerado ainda rápido. Tá. O diagnóstico dele veio mesmo com 2 anos e 3 meses. Tá. Né? É um diagnóstico precoce ainda. Tá. Mas, se a médica tivesse me escutado quando ele tinha 1 ano e 2 meses, talvez ele já tivesse evoluído um pouco mais. De outras maneiras também, porque você já começa a intervenção precoce, que a gente chama. Né? E aí eu entrei em contato com essa minha amiga, falei, olha, eu acho que o Lorenzo é autista. Enviei para ela que eu tinha notado do Lorenzo, ela falou, procura um neuro. Porque então eu estava perdida. Procurei um neuropediatra e foi uma consulta assim, demorada. Ele falou, deixa o Lorenzo à vontade, eu quero observar ele, fez todas as perguntas, leu com calma meu relatório, fui para São Paulo, porque aqui eu não conhecia nenhum médico. E ele me deu toda a atenção, só que eu não falei para ele que eu achava que o Lorenzo era autista. Porque os médicos que eu tinha passado aqui na região, todos falaram, não, mamãe, não é. Não, você tá procurando coisa que não tem. E eu falei, eu vou chegar, vou falar, tá aqui meu filho, esses são os que eu tô vendo nele que tá diferente, eu quero ver o que você vai me falar. Ele falou, mãe, você já ouviu falar sobre autismo? Ele abordou dessa forma. Exato. Eu falei, sim, doutor. Aí ele me perguntou, ele falou, você acha que seu filho é autista? Eu falei, eu acho. Então dá pra perceber como você escreveu aqui o seu relatório. Ele falou, o Lorenzo me deu um suporte, porque o Lorenzo é verbal, tá? Né? Então ele sempre verbalizou, sempre falou.
com um pouco de dificuldade, mas sempre verbalizou. Vamos começar nas terapias, a fazer fono, psico, TO, inicia. Me deu o papel e tchau. Eu saí do consultório, Sim, né? aliviada, por um lado, porque eu sabia que eu não estava errada, mas e o agora? O que eu faço? E você sente que hoje, por exemplo, você falou assim, às vezes, dos médicos não estarem preparados. Eu acho que, de uma forma geral, a sociedade não está preparada, e por mais que nós tenhamos literatura, mas sempre é muito disruptivo, assim, para você se conectar, e até para você, assim, talvez hoje nós já temos algumas formações que dão um pouco mais de base, mas eu talvez assim uma formação onde, por exemplo, uma mãe pudesse fazer um pequeno curso ali para ela entender e até apoiar o processo terapêutico que o seu filho passa, né? Exato. Existe isso? Existe sim, inclusive vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. A Clínica de Grão em Grão, nós temos um projeto também, que é uma outra empresa, que é o Autismo em Curso. Tá. Né? E lá nós temos cursos específicos, tanto para profissionais da área da saúde, mas também para preparar os pais. Então, a gente tem um curso específico, que é de aplicação ABA para pais e cuidadores. Né? Então, eu preparo o pai para conseguir fazer alguns manejos, suprir algumas demandas no ambiente natural da criança. Porque eu entendo que é muito importante, por exemplo, quando você trabalha a criança no ambiente clínico, ok, sim, ele é estimulado, mas a importância da continuidade disso em casa. Exato. Às vezes os pais, os irmãos, uma cuidadora, uma babá, sim, isso eu acho que é muito valioso. Com certeza. Porque é tudo muito recente, né? Então, por mais que seja difundido, hoje já tem clínicas, tem profissionais especializados, mas ainda assim nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo tudo isso. E cada criança, ela tem a sua característica, né, específica, autista. Mas cada autista, ele vai ter a sua necessidade de forma individual. Né? O Lorenzo, um exemplo, ele é nível 1 suporte. Talvez eu pegue uma outra criança autista nível 1 suporte que seja totalmente diferente dele. Né? Lógico, tem características que vão deixá-los dentro daquele nível. O autismo é em 3 níveis de suporte. E só que eles são diferentes. O Lorenzo, por exemplo, além do autismo, ele tem transtorno sensorial, que foi descoberto por meio também do processo terapêutico, com o terapeuta ocupacional. E ele é uma criança extremamente sensível ao toque. Então, Kátia, eu não conseguia abraçar ele. Eu não conseguia dar banho nele. Nossa, que desafiador, né? É muito desafiador. Por isso que ele tinha as crises durante o banho. Exatamente. Só que eu não entendia. Né? E a terapeuta ocupacional que atendia ele, que eu falo que ela que mudou a vida do Lorenzo, e eu sou extremamente grata a ela, e essa é a importância também de um excelente profissional fazer o atendimento. Né? Eu chegava com a demanda e ela me escutava, ela falava, Elis, tá, grava pra mim. Porque em clínica ele tinha um comportamento, em casa ele tinha outro. Né? E aí ela grava para que eu veja como que ele fica em casa, como que é o banho dele, como que é a crise dele. E aí eu gravava, mandava para ela, olha, agora a gente vai fazer um tipo de massagem que vai pegar pontos específicos que vai ajudar nessa sensibilidade que ele tem. Nossa, que interessante. Muito interessante. E todo o processo, em alguns momentos eu entrava em sala, no final da terapia, ela olha para casa, você vai fazer isso aqui. Por isso que é tão importante clínica família. Né? Como você falou, o processo continuar também em casa. Né? Porque você consegue reforçar aquilo que foi trabalhado em clínica. E o atendimento humanizado, né, Elis? Exatamente. Porque cada um, como você falou, então cada um, mesmo que seja nível de esporte 1, mas mesmo assim cada um tem as suas particularidades, tem as suas sensibilidades, né? Exatamente. Então, assim, voltando para aquela questão do luto que a gente fala, porque muda toda a vida. Né? No início, o Lourenço fazia 4 dias por semana de terapia, 3 horas por dia. Né? A gente fez um intensivo de terapias para que ele tivesse
uma evolução, e também tem todo um processo de adaptação da criança no processo terapêutico, né? E aí você para, porque eu me coloco como mãe e outras mães também. Como que você leva seu filho 4 vezes, 3 vezes por semana na terapia? Às vezes, muitas mães não têm rede de apoio, tem que largar a sua carreira para poder levar a criança. Não, e assim, e muitas vezes tem condições financeiras, né? Exatamente. E eu fico imaginando como lidar com tudo isso, porque eu preciso trabalhar, Sim. Sustentar. Sim. Às vezes a mãe tem a dinâmica de ser mãe solo. Exato. E como lidar com tudo isso? É uma carga emocional muito grande. Sim. E você ainda passando por um processo de violência doméstica, tendo que lidar com tudo isso, uau! Foi um período bem difícil. Eu sou muito grata aos meus pais, né? Porque nesse momento eles foram a minha base de apoio, tá? Né? Eles tinham as questões também deles, pessoais, mas mesmo assim estenderam a mão e a gente vai te ajudar. Mas a responsabilidade toda minha, né? Foi um período que eu estava fora do mercado de trabalho, então eu falei, vou vender bolo. Fiz um cursinho de bolo, falei, vou vender bolo, porque com esse dinheiro eu conseguia pagar o convênio do Lorenzo e também custear o transporte de ida e vinda para terapia. Era uma forma. Que era a sua prioridade. Que era a minha prioridade. Ressignificar mesmo. Vende bolo, vende tricô, roupa de tricô. O que era possível. O que era possível. O que era possível naquele momento fazer. Porque, infelizmente, o meu ex-companheiro, ele já não tinha, ele não estava cumprindo mais suas responsabilidades. Né? Nem financeiras, nem como pai. E aí eu falei, não, tenho que abraçar isso, tenho que cuidar do Lorenzo, tenho que me virar. É que é muito amor, né? É muito amor. Exatamente. É um amor incondicional. E ver a evolução dele não tinha preço. Não tinha Deve preço. ser muito gratificante, né? Muito. E como que geralmente a família, eu sei que você teve apoio dos seus pais, que você comentou, Sim. mas como que geralmente, assim, a família lida com isso? E, assim, os demais membros da família, por exemplo, tios, tias, primos, como que é isso? Porque é o que eu falo, às vezes, como a gente às vezes não tem uma criança na família, a gente não sabe como lidar também, né? Exato. A minha família em particular, eu digo família, acaba sendo meu pai, minha mãe e meu irmão, tá? O meu irmão, ele é neurotípico, ele tem um outro diagnóstico, um outro transtorno mental. E então a gente lidou na primeira infância, a infância dele com uma situação bem difícil, de comportamento principalmente. E quando o Lorenzo nasceu, começou a crescer, começou a apresentar algumas características, os meus pais iam de uma maneira bem sutil, né? Olha, Liz, você não acha que é interessante levar ele no médico? Só que eu já estava levando, só que eu fiquei quieta, porque dá medo. A gente sente medo de ter o preconceito, de você ser apontada como doida, literalmente. Que não, imagina que a criança vai ser autista, imagina que a criança vai ter alguma coisa. Não tem. E isso gera muita preocupação, muito medo. Você não sabe como que vão reagir quanto àquilo, né? Eu digo entre aspas que é um privilégio a gente poder ter pessoas que aceitam e abraçam aquilo. E foi o que aconteceu comigo e com o Lorenzo nesse caso. Né? Eles abraçaram a causa, meu pai e minha mãe começaram a estudar sobre, pesquisar sobre autismo e vamos lá fazer terapia, vou te acompanhar quando a gente pode, a gente te acompanha na terapia, quero aprender. Meu pai, eu falo, meu pai é um vozão, né? O Lulu chama ele de vozão, e ele sempre falou, não, eu não quero saber de neto, não quero saber nada. E aí aquele homem de 2 metros de altura sentando o bumbum no chão para poder brincar com o neto, para ser vozão, e brincar e se adaptar, né, à necessidade dele. Então eu fui muito acolhida, apesar de alguns familiares ainda falar, mas é uma doença, ele vai ser curado. Ele não vai ser curado, o autismo não tem cura. Ele vai aprender a viver com essa comorbidade que ele tem. E tá tudo bem. E é assim que vai ser. Sim. A gente tem alguns comentários capacitistas, existem. Mas a gente aprende a driblar tudo isso, né?
No início, o meu ex-companheiro teve a negação, falou, não, não é, mas se você acha que é um problema seu, eu não vou me envolver. Falei, tudo bem. Como se fosse opcional, né? Exatamente. Né, gente? É difícil, e isso é uma realidade de muitas mães. Eu sei de muitos casos de abandono, né? Exatamente. O percentual de abandono é extremamente alto, né? E dá muito medo, porque você fala, como que eu vou fazer tudo isso sozinha? Como que eu dou conta? Né? E vem dando conta de uma forma brilhante, né? Porque aí você, depois da fase do bolo, depois da fase do tricô, você acabou tendo uma oportunidade também. Sim, e a oportunidade que mudou a minha vida e a vida dos Moreiras. E eu fico emocionada, Tássia, porque mudou de verdade. Falar da clínica de grão em grão, falar da doutora Gabriela e da doutora Kelly mexe muito comigo. Porque são duas mulheres excepcionais que eu me espelho demais na história delas, na vida delas. E o quanto elas também que cresceram. Também são mães atípicas, que também são mães atípicas. E a de grão em grão, ela nasceu, inclusive por conta dessa dor, né? Buscando soluções para os próprios filhos, né? Exatamente. E elas têm esse olhar acolhedor, porque elas conseguem se colocar no lugar da outra pessoa e com um local de fala, né, sobre aquilo. E eu era cliente da clínica, estava ali no processo. O Lourenço, ele teve um período que ele deu uma regredida, né? Aquela criança que entrava para terapia feliz e alegre não queria mais entrar, não queria mais entrar para terapia, não estava respondendo como o imaginado. Que foi o período que você estava sofrendo em casa. Isso. E aí eu estava iniciando o processo de separação também. Né? A gente passou por uma situação extremamente complicada, de risco de vida mesmo, eu e ele. E isso me abalou muito. Sim. Eu estava num momento extremamente fragilizada, extremamente. E sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. E a gente passou por esse processo por um pouco mais de 2 anos, né, eu e o Lourenço. E eu não pedi ajuda, porque eu achava que eu ia conseguir trazer a solução para tudo aquilo, que eu ia conseguir salvar tudo aquilo. Tá? Até o momento que eu entendi que não, que era a hora de me retirar. Né? E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E era extremamente difícil, porque eu estava, como eu falei, fora do mercado de trabalho, eu tinha que sustentar o Lourenço em uma casa, me sustentar. E aí, um certo dia, eu sentei e falei, pera, o que eu vou fazer? Falei, vamos voltar pro mercado de trabalho. Vou pausar as terapias do Lourenço por um tempo, porque eu não tinha condições nem de pagar o convênio médico dele, muito mais terapias particulares. Sim. E falei, melhor eu parar, volto no mercado de trabalho, pago o convênio dele e ele volta a fazer as terapias. Minha mãe e meu pai se dispuseram a me ajudar, né, com esse trâmite de levar e trazer. E aí eu fui conversar na clínica para avisar que ele não ia mais. Que ele ia somente aquele mês, porque eu tinha conseguido pagar o convênio daquele mês. E aí eu conversei com a Kelly. Falei, olha, Kelly, eu vou bem esse mês para terapias, então a partir de tal dia pode disponibilizar a agenda dele para outro paciente. E ela falou, não, a gente vai dar um jeito. Ele vai ficar aqui, olha o quanto ele já evoluiu. E ela falou, olha, tem uma vaga na recepção. Nossa, casou, né? Casou. É o que você ia fazer, né? Procurar oportunidade. E elas iam abrir a segunda unidade da clínica. Ela falou, preciso de uma recepcionista. É o que eu posso te oferecer. Eu falei, eu quero. Ela falou, mas eu não te falei nenhum salário. Eu falei, eu aceito. Eu quero trabalhar. E trabalhar aqui para mim vai ser uma realização. É que soma tudo, né? Como é importante a gente estar vinculada com um grande propósito, né? Sim. Porque você já conhecia as proprietárias, entendia o trabalho, sentia na pele a dor das mães, que têm uma necessidade, sentia na pele, até por conta do teu filho, e estar envolvida nisso, engajada nisso, transforma mesmo, né? Transforma. É transformador. E 3 dias depois eu iniciei na clínica. 3 dias. A Karina falou, calma,
eu já queria começar no dia seguinte. Ela, calma, vamos começar no Lorenzo. Organiza as coisas do Lorenzo e daqui 3 dias você inicia. E foi exatamente isso que aconteceu. E isso abriu portas sem precedentes, né? Eu até conversando com a Gabi e falando sobre todo esse processo, né? Eu deixava de almoçar para conseguir ter a janta. Eu deixava de ter para mim para poder ter as coisas pro Lorenzo, né? E foi um período difícil, mas eu falei, vamos tentar fazer com alegria então, né? Em paralelo a tudo isso, eu ainda não tinha me desvencilhado da violência, porque foi um processo em que o meu ex-marido, ele começou a me seguir, ele me perseguia, ele mandava mensagem ameaçando. Como não tinha saído o divórcio, nem questão de guarda, ele tentava tirar o Lorenzo da escola, me mandava mensagem no meio do dia, olha, eu não vou ter o Lorenzo, você não vai ter ele também. E eu ficava em desespero, Nossa. Tati. Eu ficava em desespero. Era assim, eu ficava apavorada. E a Gabi, como advogada, me deu um suporte enorme. Sim. E olha, eu vou falar uma coisa. É muito difícil para uma mulher, eu senti isso, você abrir um boletim de ocorrência, você acionar a Lei Maria da Penha, porque a gente sente muito medo das consequências. Medo por não fazer e medo quando faz também, né? Porque mesmo você fazendo, isso não te garante segurança, né? Não te garante Não nada. garante, não garante. E eu fiz o boletim de ocorrência, foi quando eu tomei a decisão de fazer esse boletim de ocorrência, porque eu não conseguia sair de casa. Para eu ir trabalhar, o meu pai me acompanhava. Quando eu estava chegando do trabalho, eu já tinha que ligar alguns minutos de antecedência para ele me esperar. Final de semana que eu estava de folga, eu não conseguia ir numa padaria, não conseguia brincar com o Lorenzo na frente de casa, não conseguia fazer nada, eu estava trancada, com medo. Com medo do que podia acontecer. A escola pediu para eu fazer carta, explicando toda a situação, para que se ele chegasse na escola, ela poder mostrar para um policial que se ele chamasse, olha, tem esse relato aqui, ainda não saiu o documento da criança oficial, mas é uma criança que sofre risco. Foi um processo muito difícil, muito doloroso, né, tudo isso. E eu ficava em alerta o tempo todo, com medo o tempo todo, né, e trabalhando. Porque você tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que estar ali. E aí até sair todo o processo, sair o divórcio, sair a guarda da criança, ter a proteção da Maria da Penha, que você não podia chegar próximo, 200 metros, até sair a visita assistida, porque eu tinha muito medo que podia acontecer. É um processo muito moroso, infelizmente, né? E que leva muito tempo. Enquanto isso, a gente padece, né? Mas, até que, acho que ele pensou, vou dar paz pra ela, né? E aí, acho que ele entendeu que não ia conseguir muita coisa também. E entre aspas, abriu mão. Houve muitas situações complicadas nesse decorrer, né? O Lorenzo assistiu muita coisa ruim, mesmo nós separados, mesmo está vivendo em casas separadas, mas ele tinha que ter contato com o pai, porque a justiça determina isso. E é uma jornada dele, né? E a clínica eu falo que foi a nossa salvação. Porque que lugar, Tati, que adapta o seu horário para que você leve seu filho para trabalhar junto com você praticamente, porque eu trabalhava ali, e ele podia fazer terapia e eu podia continuar trabalhando. Sim. Eu sou muito grata às terapeutas também, que em alguns momentos elas falavam, Elisa, a gente tá na pausa, dá a comidinha do Lourenço que a gente vai dar para ele, continua trabalhando, não tem problema. Então eu sou muito grata a essas pessoas que cruzaram o meu caminho,
Porque se não fossem elas também, seria muito difícil. Eu costumo dizer que às vezes Deus coloca anjos na nossa vida que a gente às vezes demora um pouquinho, mas quando a gente vê, a gente praticamente foi carregada, né? Exatamente. Foi acolhida, foi carregada e são os mistérios, né? Que às vezes nos envolvem, mas que bom. E até quando você começou essa jornada e dentro dessa dinâmica você também, aí você começou também como oportunidade, você se agarrou e aí você decolou. Eu falo que a Kelly me deu a primeira oportunidade ali na clínica e a Gabriela é a minha mentora também, né, profissional, como pessoa. Eu sou uma pessoa muito melhor depois de conhecê-la, né? E o propósito é muito bonito, é muito lindo. E eu já até falei pra Gabi, falei, Gabi, se a sua intenção era mudar a vida de uma família, a minha você mudou. A minha você mudou. Sinta-se com a missão cumprida, exatamente. Né? E ela é uma querida mesmo. E dentro dessa jornada, assim, gente, a Elis faz 2 faculdades. Ela é gerente geral lá da empresa, da parte administrativa, lidera um grupo jovem assim, mas ela lidera um grupo de quase 50 pessoas, né? Exatamente. E ainda é a pessoa de relacionamento aí, que está desbravando o mundo. Eu sinto muito orgulho. Muito obrigada. De você, da sua jornada, de tudo que... E um exemplo, Elis, acho que é um exemplo porque acho que muitas mulheres precisam ouvir isso, né? Uma história tão carregada de verdades. E sim, e ninguém diz que é do dia para a noite que vai ser fácil, mas o que a gente pode dizer é que é possível, né? É possível. É possível transformar, né? E como eu falei, é difícil. Em alguns momentos eu me vi sem saída, presa ao medo, presa ao pânico, mas a luzinha lá no fim do túnel estava ali. Né? E eu falei, vou seguir essa luz aqui, eu não vou ficar presa nesse fundo do poço. E eu agarrei, sim, as oportunidades. Eu abracei as pessoas que apareceram na minha vida e que me ajudaram. Eu sou eternamente grata a tudo isso. E a gente se reconstrói. Pedacinho por pedacinho, com dor. Sim. Eu não vou mentir pra você falando que não dói mais. Dói. Dói, às vezes tem dói muito. Né? Porque é aquilo que a gente falou no comecinho. A minha Elis que passou por tudo isso ainda tá ali. E tem sequelas, né, Elisa? Assim, não é uma coisa que você aperta o botão e fala, a partir de agora, então, é uma nova, né? Não, são sequelas. Você é resultado dessa jornada. Então, tem as cicatrizes, não tem como. Mas hoje, assim, quando você olha para você e depois que você graciosamente contou a sua história, eu te agradeço, mas o que você diria para aquela Elisa? Difícil essa pergunta. Olha, você foi forte, você conseguiu, doeu, passou, e parabéns. É isso, e é possível. E é possível. E é possível. E agora, quais são os seus planos, assim, quando você olha para você? O Lolo tá com quantos anos? Vai fazer 6 aninhos agora. 6 aninhos, nossa. Já. Nossa, e parece, quando você conta, parece que é né? Parece período... que é um período longo e é um período curto que as coisas... Nossa! Muito curto. No ano passado ele teve a perda do pai dele, né? Que foi um processo muito difícil, né? Tem alguns meses ainda, não completou um ano. Ele está passando por essa fase de luto. De luto, né? Eu falo que para mim também foi uma fase de luto, porque foram anos com uma pessoa, né, de uma vida compartilhada. Infelizmente finalizou de uma maneira muito dolorosa, muito doída, né? O desejo do coração é que a pessoa se recuperasse, pudesse viver a vida plena, aproveitar o garotinho lindo, mas não foi o que aconteceu, né? E hoje eu olho para tudo isso, para toda essa dor, eu tento olhar com carinho, passou, foi,
E hoje eu e o Lourenço a gente pode recomeçar, Tá. de maneira plena, né? Os planos para o futuro é viver o que a gente não conseguiu. Conquistar pequenas coisas que a gente não conseguia fazer. Eu falo a gente, por mais que o Lourenço é pequenininho ainda, né? Tem 5 aninhos, mas a gente tem o mundo todo para viver, o mundo todo para conquistar. Né? Pequenas viagens, pequenos passeios, experimentar comidas novas. Porque, Kátia, e muitas pessoas passam por isso. Né? Eu tinha um relacionamento abusivo que escolhia até o que eu comia, o que eu vestia, a altura da minha voz. Isso é tão sutil de acontecer que você não percebe. Sim. E eu me via indo comer nos mesmos restaurantes, frequentando os mesmos lugares. Se fosse fazer um passeio, era no mesmo lugar, escolhido. E agora não tenho mais isso. Agora, Né? e é uma liberdade que a gente precisa aprender a usufruir, Sim, aprender a valorizar, né, Elis? Porque o mundo está aí, exatamente. mas isso também requer todo um processo de amadurecimento para usufruir disso de uma forma positiva, né, dessa liberdade. Precisa. E é se permitir. Né? Você pode fazer isso. E às vezes vem um sentimento de culpa. Não vou fazer. Não, vou fazer. A gente vai fazer. Eu falo muito pro Lourenço, falo, Lolo, é eu, você e eu, e o mundo é nosso. Ele, isso, mamãe. Então, vamos experimentar uma coisa nova? Vamos fazer um passeio novo? Vamos dormir até tarde? Então, eu tenho me permitido isso. Tem coisas que eu não consegui fazer até aqui, né? Por N razões. Mas eu fico muito feliz, né, com tudo isso. Mês que vem eu vou andar de avião a primeira vez. Olha só! São pequenas conquistas. Pequenas conquistas, vitórias, né? E tem que celebrar. Toda vitória a gente tem que aprender a celebrar, porque aí o universo vai entendendo que a gente gostou e manda um pouquinho mais. É isso mesmo. Né? São pequenas coisinhas que fazem toda a diferença. Hoje eu posso pegar o Lourenço e falar, filho, vamos andar na pracinha às 10 da noite? Vamos. A gente tem liberdade para ir. Porque foram outras conquistas também, né? Exato. Através dessa oportunidade. E assim, gente, a oportunidade ela pode estar disponível para todo mundo. Uhum. Mas o que eu faço com essa oportunidade, né? Exatamente. Porque não adianta só, eu quero uma oportunidade. Ok. Então, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso transformar isso? Sim. E aí, você se sente hoje uma mulher realizada? Me sinto realizada. Poder proporcionar o que eu consigo hoje pro Lourenço, para nós, né? Hoje eu tenho um relacionamento saudável, gostoso. A gente até estranha, né? É. Não é? No começo eu falava assim, mas é assim mesmo que é ser cuidada? É assim mesmo que é ser amada? Não é? É assim? E alguma coisa tá errado. E não, esse é o certo. Né? É isso que a gente merece, mais um pouco. Então, e o Lourenço tem contato com isso, é muito gostoso também. Porque ele também não sabia que era ter uma pessoa para cuidar ali. Né? Também é tudo novo, é uma descoberta, né? É uma descoberta. Né? Então, assim, a gente vai. É lógico, quando a gente entra num relacionamento depois de alguns traumas, é difícil. O parceiro ele tem que estar. As camadinhas que a gente vai renovando, né? A gente vai removendo ali. E aí, eu falo com meu namorado, eu falo, olha, eu sou uma cebola, calma. Tô tirando uma camada de cada vez. E ele muito paciente, entendendo tudo, apoiando tudo, né? Pegou uma fase também difícil com a gente. No momento que o Lô perdeu o pai, estava ali para dar um apoio, para ajudar a olhar, falar, olha, eu tô aqui. E é difícil, Kátia. E é difícil até a gente se permitir confiar, né, Elis? Porque a gente não sabe como fazer, não sabe até onde a gente pode ir, tem medo de se entregar e perder,
né? De acreditar que é possível. Então, que é real. Ainda continua com os desafios, né? Continua. Só que agora, pelo menos, eles são mais saborosos. Exatamente. Que bom. E aí, quando você fala de sonhos, tem sonhos aí? Tem sonhos. Eu sei que você já está realizando alguns. Exato. Tem sonhos. Tem coisas que ainda não... Tem sonhos materiais. Tem sonhos de autorrealização, né? Eu não tive a oportunidade antes de cursar uma faculdade. E a Gabi virou para mim e ela falou, os anos vão passar do mesmo jeito. Pois é. Vamos estudar? Eu, com certeza. E se não bastasse uma, já são duas, né? Exato. Lógico. Que miséria pouca é bobagem. Não precisa. Fora os cursos que a gente faz profissionalizantes e tudo mais, todo, né? Os treinamentos, né? A sessão de coach, mentoria, né, Kátia? Né? E que agregam muito. Então, é aquele sonho de me ver formada, o sonho de estar na minha casa própria, de viajar, São muitos. De ter uma vida plena. Eu acho que dá pra listar fazer uma lista enorme. Que legal. E você já sentiu, assim, aquele momento que você para, olha pra vida ao seu redor, e você fala assim, nossa, mas tá tudo bem. Não é? Sim. Aquela respirada de... Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí você fala, mas é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal? Né? Sim. E às vezes você acaba perguntando, será que eu mereço tudo isso? Será que eu sou digna de tudo isso? E aí, você fala, sim, nós somos dignos de tudo isso. Nós merecemos tudo isso. Né? A gente tem que aceitar tudo isso. Que coisa boa. Que linda. Eu quero te agradecer por você ter contado a sua história, mas não terminou. Tá bom? E assim, Elis, eu espero de verdade que as pessoas alcancem a magnitude da sua fala, porque é uma fala muito profunda e que muitas vezes, talvez, aquela mulher que esteja passando por situações semelhantes e às vezes ainda não se achou nisso tudo, você passa a ser uma inspiração. Então, sim, coloque, não tenha vergonha da sua história, porque ela é muito digna. E isso pode inspirar muitas outras mulheres, muitas outras mães, que não sabem em algum momento como lidar com tudo isso, mas isso pode reverberar positivamente. E se você pudesse deixar uma semente, uma expressão, uma mensagem para essas mulheres, para essas mães, que muitas vezes se veem sozinhas, porque com a bênção de Deus você tinha os seus pais ali ao seu lado, que puderam te apoiar, mas não é uma história de todas, né? Mas o que você poderia deixar de mensagem para essas mulheres? Não desista. Em primeiro lugar, e saiba que você é capaz de conquistar o que você quiser. Às vezes vai ter momentos difíceis, mas aquela coisa da mulher guerreira, eu não vou falar sobre isso. Porque a gente não tem que ser forte o tempo todo. Amém, gente. Olha que coisa boa, que bênção. A gente não tem que ser forte o tempo todo. Sim, a gente tem que se permitir. Tem que se permitir. Se permita, não desista. Peça ajuda. É difícil, mas peça ajuda. Às vezes uma rede de apoio, uma mão estendida, às vezes vem de onde a gente nem imagina. Nem espera, né? E resiliência, né? Tem um livro que eu estou lendo agora, do Ian de Albuquerque, A Vida é Curta Demais para se Viver o Mínimo das Coisas. Que título legal, eu não conheço. É maravilhoso esse livro. Tem hora que ele dá um chacoalhão, assim, sabe? Mas esses livros são bons, né? São ótimos. E é isso, a vida é curta demais para se viver o mínimo. Né? Às vezes você tá ali com o mínimo, mas o que eu posso tirar de grande daquele mínimo? É ressignificar mesmo. Não vai ser fácil, mas ressignifique. Tenha força, tenha fé, se agarre no que você acredita, que vai dar tudo certo no final. Parece que não, mas dá tudo certo. Dá tudo certo no final.
Minha linda, eu te agradeço muito pela sua Obrigada. participação. Foi uma, uma bênção ter você aqui. Muito E eu obrigada. desejo de verdade para que você que esteja assistindo esse episódio tão especial, que você possa compartilhar com mulheres que às vezes precisam de uma palavra, precisam de um acolhimento. E até a forma como eles falam é uma forma acolhedora, é uma história de vida. Vou pedir para você deixar o seu Instagram, o da clínica Claro. também, e aí do curso que você falou, que Uhum. eu acho que faz sentido, sabe? A gente conhecer um pouco mais. Com certeza. Meu Instagram é o @elisregina.jr. O Instagram da clínica é o Clínica de Grão em Grão. E também nós temos o Autismo em Curso. Então, a clínica faz atendimento a crianças autistas, crianças também com outros diagnósticos. Atendemos por convênio, então facilita muito para os pais. Sim. O projeto é incrível. Sigam no Instagram, né? Sigam nossos diretores, que é a doutora Kelly, a doutora Gabriela. Tem lá no Instagram da clínica. Conheçam um pouquinho das histórias delas. Né? É um projeto espetacular. E o Autismo em Curso também tem cursos voltados para pais, para cuidadores e para profissionais da área da saúde. É uma plataforma. Uma plataforma de cursos, né? E ali vem trazendo vários temas importantes sobre desfraude, comportamento disruptivo, sobre TEA, sobre TDAH, enfim, tem um leque de cursos extremamente muito bons e com profissionais qualificados que nós assinamos embaixo, né? Muito bom. E é isso. Muito bem. É isso. É mais um episódio. Eu espero que você tenha curtido. Se não curtiu, ainda dá tempo de você curtir. Compartilhe com os seus amigos. Deixe os seus comentários, inclusive, para Elis sobre essa história. Se você tiver alguma dúvida também, a gente está por aqui e eu fico à disposição. E até o próximo encontro. Gratidão. É isso. É isso.